Graça e paz a todos. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículos do 25 ao 35. Hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa série de exposições nos cânticos do nascimento do rei. A gente iniciou na semana passada com o cântico de Maria e na semana que vem a gente encerra com o cântico de Zacarias. Lucas, capítulo 2, versículos do 25 ao 35. Ouça o que diz o Senhor através da sua palavra. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e os sorguimentos de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Tome seu assento, mantenha a sua Bíblia aberta. Se eu pudesse tirar o eco aqui do microfone. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, te louvamos por este precioso momento que o Senhor nos concede, de estarmos juntos como o povo de Deus, para te cultuarmos, para te louvarmos e para ouvir a tua palavra. O meu pedido nesta noite é que o Senhor, depois desse dia tão agitado, tão cansativo, é que o Senhor acalme o nosso coração, que o Senhor ilumine a nossa mente, que tire do nosso pensamento todas as coisas que nos distraiam, para que, ao ouvirmos a Tua Santa Palavra, possamos nos deleitar e entender realmente o que o Teu Filho Jesus Cristo veio fazer aqui na terra. Essa é a minha oração e eu faço no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, existe um site chamado bucketlist.org e este é um site que nos ajuda a preparar a nossa lista do balde ou a nossa lista de botas. Mas o que é isso? As coisas que a gente quer fazer antes de chutar o balde, antes de bater as botas, antes de morrer. É interessante que lá no site as pessoas colocam a sua lista de coisas que elas querem fazer antes de morrer. E o site ele traz algumas estatísticas, traz alguns rankings, e lá nesses rankings das coisas mais desejadas pelas pessoas, daquilo que elas querem fazer antes de morrer, uma das que estão em primeiro lugar é a seguinte: pular na piscina com roupa e tudo. Ué, coisa estranha. Quem nunca fez isso? É coisa tão normal para nós pular na roupa com piscina. E a lista lá segue com várias coisas. Publicar um livro, plantar uma árvore, visitar país A, visitar país B, nadar com golfinho, voar com balão. Só que esse pessoal precisa ser um pouco mais criativo nessas listas de coisas a fazer antes de morrer. Porque todos nós, irmãos, todos nós já fizemos a nossa lista de coisas que a gente gostaria de fazer antes de morrer. Se a gente não escreveu, a gente pelo menos pensou. E na história também é assim. Quando a gente olha aqui para a Bíblia, a gente vê o próprio rei Salomão, lá no livro de Eclesiastes, fazendo a sua lista de coisas que ele gostaria de fazer antes de morrer. Está lá no livro de Eclesiastes. E ele vai dizer: quem sabe se eu dormir com mulheres de vários países? Quem sabe se eu construir um grande palácio? Quem sabe se eu tiver cantores e cantoras cantando o dia todo dentro do palácio? Quem sabe se eu fizer isso? Quem sabe se eu fizer aquilo? Salomão faz a lista dele. E todos nós, irmãos, sabemos que antes de nós morrermos, nós temos algumas coisas a fazer, algumas coisas a realizar. E tem diversos filmes que mostram isso, livros, não sei se você já viu, tem alguns livros que trazem 500 filmes para você assistir antes de morrer. Um outro vai dizer 300 lugares que você tem que conhecer antes de morrer. Um outro vai trazer 400 sobremesas que você tem que provar antes de morrer. E tudo isso nos mostra, irmãos, que nós, como seres humanos, entendemos que antes de nós morrermos, antes de nós partirmos, nós temos algumas coisas a fazer, a terminar, a cumprir. Mas a Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que nada dessas coisas
Nada dessas coisas desse mundo, nem sexo, nem conhecimento, nem entendimento, nem fama, nem dinheiro, nada disso pode trazer o descanso que o nosso coração precisa. Pode trazer a paz que o nosso coração precisa, para que nós possamos estar prontos para morrer. Só que nesse texto que a gente leu aqui de Lucas, a gente vê um homem, e a gente não sabe a idade desse homem, não sabemos se ele tem 20, se ele tem 30, se ele tem 50 ou se ele tem 80 anos. Mas a gente vê que esse homem se encontra com um bebê, e ele diz, nunc dimites, ou seja, pode me despedir agora, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação. Irmãos, é somente quando a gente olha para esse bebê, que nós podemos dizer o que Simeão disse, despede agora, estou preparado, estou pronto, eu já posso partir dessa terra. Simeão viu esse bebê e foi para casa sorrindo, sabendo que ele já poderia morrer. Mas e você, meu caro? Qual é a sua lista de coisas que você tem a fazer antes de morrer? E pode ter uma lista, tá? Não tem problema nenhum. Mas tem uma coisa que é essencial que esteja nessa lista. É você ver a Cristo. Se você viu a Cristo, você já está pronto para morrer. Se você viu a salvação nesse neném, você pode dizer que nem Simeão, nunc dimites, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação. E é isso que a gente vai ver hoje, irmãos. Em resumo, o que a gente vai ver é que se nós vimos a Cristo, nós já estamos prontos para morrer. Simples assim. Se vimos a Cristo, nós já estamos prontos para morrer. E a gente vai ver isso em alguns pontos, começando pelo verso de número 25, que a gente leu. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Bom, Simeão é um dos meus personagens bíblicos favoritos. Embora a gente não saiba muito a respeito deste homem, e a gente vê que ele não era alguém muito conhecido, não tinha nenhum cargo, não era profeta, não era sacerdote, não era alguém de destaque dentro do povo de Israel, mas diferentemente das pessoas da sua época, Simeão é descrito como um homem justo e piedoso. E mais, o verso 25 nos diz que esse homem, Simeão, que era justo e piedoso, esperava ver a consolação de Israel. Esse homem tinha uma expectativa muito séria, algo que ele queria ver antes de morrer. E o texto nos diz que o que ele queria ver era a consolação de Israel. Mas vamos entender melhor que negócio é esse. O que é a consolação de Israel? Veja, Simeão, assim como todo judeu, tinha uma grande expectativa, um grande anseio, que se renovava de geração em geração, de pai para filho, a ardente expectativa de que um dia Deus enviaria o seu Messias, Deus enviaria o Cristo. E a chegada de Jesus na Terra, irmãos, aconteceu depois de uma longa expectativa, de milhares de anos de espera. E é assim na nossa vida, irmãos. As coisas boas da vida, elas envolvem uma certa expectativa. Eu sei que muitos de vocês aí, inclusive eu, já estão na expectativa das férias que estão chegando. #partiu férias. Outros aí estão na expectativa de ver o Liverpool golear o Flamengo na final do Mundial. Outros estão na expectativa da formatura que vai chegar, seja do colégio ou da faculdade. Outros estão na expectativa do casamento que se aproxima ou do filho que vai chegar. Só que essas nossas expectativas aqui dessa terra, irmãos, são coisa pequena, comparada com a grande expectativa que Simeão, que o povo de Israel tinha, com a chegada do Messias, com a chegada de Jesus. E foram feitas diversas promessas em todo o Antigo Testamento. Se a gente pegar desde Gênesis até o último profeta, até Malaquias, foram feitas muitas promessas. Lá no começo, lá em Gênesis, se você observar, quando tudo parecia que estava perdido, Deus havia criado o mundo, só que o pecado havia entrado no mundo. E quando tudo parecia que estava perdido, Deus faz uma promessa de que enviaria o seu campeão, que pisaria na cabeça da serpente. E todo o Antigo Testamento está apontando para a chegada desse Messias, para a chegada desse Cristo. Os sacrifícios, a lei que exigia santidade, o cordeiro substituindo Isaac, os sacrifícios que mostravam como a gente poderia se chegar até Deus, o templo, os profetas, os sacerdotes, os reis, ao mesmo tempo que mostravam aquilo que Jesus ia fazer, também mostrava que nenhuma daquelas coisas, nenhuma daquelas pessoas do Antigo Testamento era alguém adequado. E os profetas insistindo, o profeta Isaías nos revelando coisas acerca desse Cristo, do que ele faria. No capítulo 7 ele vai dizer, ele vai nascer de uma virgem. No capítulo 9, que foi lido aqui, ele vai dizer, ele vai habitar numa região estranha, lá na Galileia, só que ele vai ser muito mais do que um mero mortal. Ele vai ser o Emanuel, o Deus conosco. Vem o profeta Miqueias e diz, ele vai vir de Belém. E para resumir, o último profeta Malaquias vai dizer, vai nascer aquele que é o sol da justiça. E depois dessa última profecia, 400 anos de silêncio, 400 anos
sem que Deus fale uma palavra sequer com o seu povo. E Simeão vive exatamente nesse período, de 400 anos, no final desses 400 anos, sem que Deus falasse com o seu povo. E quando a gente olha assim, a gente acha que não é muito tempo. Quando a gente está lendo o Antigo Testamento e acaba de ler o profeta Malaquias, a gente passa umas 2 folhas em branco, começa o Novo Testamento, e a gente acha que é rapidinho. Mas foram 400 anos, e 400 anos é muito tempo. Imagina só, se nós voltássemos 400 anos no nosso próprio calendário. Estaríamos lá em meados de 1600, no auge da Reforma Protestante, o Brasil recém-descoberto, apenas 100 anos, não se, tinha acontecido a Revolução Industrial, Revolução Americana, não tinha automóveis, não tinha energia, não tinha avião, não tinha internet, ninguém falava em grandes guerras mundiais. Sim, irmãos, muita coisa acontece em 400 anos. E esse é o período que Deus fica sem falar com o seu povo. E Simeão vive nesse período. Talvez as pessoas não estavam mais nem acreditando que Deus enviaria o seu Messias. Talvez as pessoas estavam dizendo, será? Será que aquela história que o vovô conta para nós na hora de dormir, será que é verdade? Faz tanto tempo e nada muda. Parece que Deus esqueceu da gente. E por causa desse longo silêncio de Deus, as pessoas não estavam mais nem aí. Não estavam obedecendo a palavra de Deus. Aqueles que obedeciam, os religiosos, obedeciam de maneira errada. Mas Simeão, esse homem que a gente está estudando aqui, é descrito como alguém que no meio da sua sociedade era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E é interessante que o autor aqui do livro, o Lucas, essa palavra que ele utiliza para descrever a espera de Simeão. Porque ele vai utilizar essa mesma palavra, esperar, lá no capítulo 12, versículo 36, ao falar da espera, quando Jesus está falando com os seus discípulos, da espera que os seus discípulos tinham que ter com a volta de Jesus. O que isso quer dizer, irmãos? O que Lucas está nos dizendo é que a mesma expectativa, a mesma esperança que Simeão, que o povo de Israel tinha com a chegada do Messias, é a mesma expectativa que eu e você temos que ter com a volta de Jesus. Só que quando a gente olha para o texto aqui, irmãos, infelizmente, a gente não tem a mesma expectativa. A gente não aguarda a volta de Jesus com a mesma expectativa, com um ardente desejo que Simeão e o povo de Israel aguardavam o Messias. Nós não temos a mesma expectativa, sejamos sinceros. A gente não almeja a volta de Jesus, a gente até acredita, mas a gente não vive como se ele fosse voltar no próximo momento. Alguns até estão dizendo por aí, faz 2000 anos e nada muda. Faz 2000 anos que ele prometeu e até agora nada. Eu acho que ele se esqueceu, eu acho que isso não vai acontecer. Mas deixa eu dizer algo para você, para que você possa continuar descansando e esperando. Deus é fiel naquilo que ele fala. Nós um dia teremos a mesma alegria que Simeão teve. Depois de milhares de anos, Deus cumpriu a sua promessa que enviaria o seu Messias. E ele não volta atrás naquilo que ele fala. Ele vai cumprir a promessa de que um dia ele voltará. Nós também teremos essa alegria. É claro, nós não veremos esse bebê como Simeão viu, mas nós veremos o Rei dos Reis, que reinará sobre toda a terra. O fato é o seguinte, irmãos, todos nós, seja você cristão ou não, todas as pessoas do mundo estão esperando por alguma coisa. Só que ao invés de esperar por aquilo que é verdadeiro, elas estão esperando por alternativas falsas. E a gente fica criando falsos evangelhos, achando que esse falso evangelho vai nos salvar. Tem muita gente, por exemplo, aí, irmãos, acreditando que se tal governo estiver no poder, aí sim a minha esperança está lá. Mas se o outro assumir, aquele que eu não gosto, aí é o final dos tempos. Eu tenho que mudar de país. Outros estão colocando a sua esperança no falso evangelho do prazer. Se eu me entregar aos prazeres desse mundo de corpo e alma, seja o sexo, seja a comida, aí sim eu vou estar pronto para partir. Outros estão colocando a sua esperança no falso evangelho do conhecimento. Se eu conhecer todas as coisas, se eu fizer faculdade, mestrado, doutorado, aí sim eu vou estar pronto para morrer. Outros têm colocado a sua esperança no falso evangelho dos grandes feitos. Se eu fizer algo grande, se eu deixar marcado o meu nome na história, aí sim eu vou estar pronto para morrer. Outros têm colocado a sua esperança no falso evangelho da riqueza. Se eu trabalhar bastante e conseguir bastante dinheiro e poder comprar tudo aquilo que eu quero, aí sim eu vou estar pronto para morrer. Irmãos, mas nada disso, nada dessas coisas pode fazer o nosso coração descansar para que nós possamos estar em paz para partir. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia vai dizer que todas essas coisas aqui, lá no livro de Eclesiastes, tudo isso é vaidade. Ou melhor, tudo isso é vapor, é fumaça. A gente tenta se agarrar nessas coisas, mas ela sai por meio dos nossos dedos, porque é fumaça, é passageiro. Simeão entendeu isso. Simeão entendeu que nada das coisas desse mundo pode trazer o descanso para o nosso coração. E o que Simeão faz? Ele descansa na promessa de que um dia ele veria o Messias. Olha o que diz o verso 26.
Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo de que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Esse verso aqui nos relata que Simeão havia recebido uma revelação. Ele não iria morrer antes de ver o Messias chegar. Agora imagina só, se fosse você recebendo essa promessa, antes de você morrer, você vai ver o Messias chegar. Como é que você ia andar na rua? Olhando para um, olhando para outro, e ficava imaginando, será que aquele é o Messias? Será que é esse? Será que é aquele outro? A gente não sabe, mas talvez Simeão ia todos os dias no templo e ficava olhando cada nenenzinho que entrava, para de uma certa forma tentar reconhecer se aquele era o Messias. E a gente não sabe quanto tempo ele aguardou desde o dia que ele recebeu a promessa até o dia que ele viu Jesus. Mas eu sei que, como bom crente, Simeão aguardava pacientemente. E sabe o que é mais impressionante, irmãos? Pense naquele dia que Maria, José e Jesus estavam indo para o templo. Pense em quantas milhares de pessoas viram Jesus, viram aquela família, mas não reconheceram, não notaram quem era, apenas disseram, olha, mais uma família. Isso é fato, irmãos, é possível a gente estar tão perto de Jesus e mesmo assim nós não reconhecer aquilo que a gente está vendo. É possível, irmãos, a gente estar tão perto de Jesus e mesmo assim tratar Ele como apenas mais um homem. É possível, irmãos, nós estarmos tão perto de Jesus e mesmo assim continuarmos tão longe dele. Tanta gente naquele dia olhou e disse, olha, que neném fofinho, e não viram mais do que isso. Olharam apenas com os olhos humanos e viram apenas mais uma família pobre indo para o templo adorar. Mas Simeão não. Simeão, iluminado pelo Espírito Santo, ele viu que aquele nenenzinho, aquela coisa pequena, era na verdade a culminação de toda a história. O versículo 27, olha o que Lucas vai dizer. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei. Se a gente pegar os versos anteriores que a gente leu, do 21 ao 24, e esse verso 27, Lucas está o tempo todo dizendo que Jesus estava cumprindo a lei. Cada ponto da lei Jesus estava cumprindo. O objetivo aqui de Lucas, ao escrever isso, é que Jesus veio para isso. Ele veio para cumprir a lei. O próprio Senhor Jesus, anos mais tarde, falou, eu vim cumprir a lei, não vim aboli-la. Não é como se a lei fosse ruim, e aí Deus olhou para Jesus e disse, vai lá, meu filho, antes a salvação era pela lei, mas agora é pela graça. Não, a lei nunca foi ruim. A lei é santa, é boa. Quem é ruim é nós. E o objetivo da lei era para nós, ao olharmos para ela, vermos que não poderíamos nos salvar, e assim descansarmos naquele que cumpriu a lei em nosso lugar. É para isso que Jesus veio. Ele veio para cumprir a lei. E Lucas está insistindo isso o tempo todo, que Jesus estava cumprindo a lei. E a vida de Jesus, irmãos, a vida que ele viveu aqui nessa terra, os 33 anos, é de extrema importância para nós. Porque a gente dá bastante destaque àquilo que ele fez na cruz, a sua ressurreição, a ascensão. E sim, irmãos, é muito importante. Mas a vida de obediência de Jesus é de extrema importância. Porque sabe por que eu e você somos declarados justos, como homens e mulheres justos? Não é porque Deus viu alguma coisa boa em nós, não é porque simplesmente Deus ignorou tudo e colocou uma justiça em nós. Não, a justiça que é colocada na nossa conta é a justiça que Jesus viveu aqui na terra, os 33 anos. Nós somos declarados justos, porque Jesus cumpriu cada ponto da lei. E é isso que Lucas está trazendo para nós. Mas voltando para o texto, versículos 28, 29 e 30. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. O Senhor Jesus havia nascido, e depois de algum tempo, ele é levado àquele templo para ser apresentado, conforme a lei dizia. E como eu disse, irmãos, aquele templo, os sacrifícios, apontava para Jesus. Aquele lindo e impressionante edifício, na verdade, estava apontando para aquele bebê que estava entrando. As pedras duras daquele templo, na verdade, estavam apontando para a carne macia daquele pequerrucho. Agora, como é que será que foi isso? Está passando José e Maria com o bebê no colo, e de repente o Espírito Santo ilumina Simeão e diz, aquele é o Messias. Eu não sei como de fato aconteceu, mas talvez Simeão saiu correndo, pegou o bebê do colo de Maria, levantou para os céus e disse, nunca admites, pode me despedir agora, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação. Eu estou pronto para partir, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer nessa terra, os meus olhos viram a salvação. E é interessante esse termo que Simeão utiliza aqui, porque ele, ao pegar o bebê, ao pegar Jesus no colo, ele vai utilizar a seguinte expressão, despede em paz o teu servo. E essa expressão aqui, irmãos, é uma expressão que era utilizada no meio militar, e tem tudo a ver com a passagem aqui. Porque, como é que era usada essa expressão?
quando um sentinela, um soldado, passava a noite toda vigiando, aguardando, esperando, e esse guarda ficava até que o sol raiasse. E quando o sol batia na sua cabeça, ele ia até o seu comandante, e o seu comandante dizia: está despedido em paz, pode ir para casa descansar. E é isso que Simeão está falando. Como eu aguardei esse momento. Eu esperei tantas noites, eu fiquei com tantas noites nessa expectativa, mas agora o sol raiou, o sol da justiça raiou na minha cabeça. Pode me despedir em paz, estou pronto para partir, os meus olhos viram a salvação. O que Simeão estava dizendo, irmãos, aqui ao fazer esse cântico, é que toda a sua expectativa, toda a expectativa de milhares de anos, de milhões de pessoas, estava se cumprindo diante dos seus olhos. E para Simeão, ele não precisava de mais nada na vida. Ele não precisava ver o ministério terreno de Jesus, ele não precisava ver os milagres, as curas, a crucificação, a ressurreição. Não, os seus olhos viu o Deus encarnado, respirando nos seus braços. E para ele, irmãos, isso foi suficiente. Ele viu a Deus. Simeão estava com a palavra viva na sua frente. E essa canção que ele faz aqui, de despedir em paz, porque os meus olhos viram a salvação, irmãos, é a canção de um homem que acabou de experimentar o mais pleno contentamento possível. Imagina só, ele estava com o próprio Deus encarnado nos seus braços. E ele continua sua canção dizendo, versículo 31 e 32, que preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. A glória de Deus estaria nesse menino. O próprio Deus estaria nesse menino. O autor dos Hebreus vai nos dizer que esse bebê é a exata expressão do ser de Deus. Paulo, lá em Colossenses, vai dizer que esse nenenzinho é, na verdade, a imagem visível do Deus invisível. Tudo foi criado por ele, tudo converge nele. É nesse bebê que estava a esperança não só de Israel, mas de todos os povos. Em Jesus, aquele Deus inacessível do Antigo Testamento se tornou acessível. Alguém que a gente agora pode conhecer e amar. E isso aqui, irmãos, Deus se encarnando, vindo até a terra como homem, devia deixar nós chocados, apavorados. Nós devíamos estar atordoados ao ouvir isso. Só que isso não nos choca. Mas pense, por exemplo, no Antigo Testamento. Toda vez que alguém queria ver a face de Deus, que queria chegar perto de Deus, era algo assustador, era algo assombroso. Pense em Moisés, e Deus vem a ele, se apresenta numa sarça ardente. Para o povo de Israel, Deus vem como uma coluna de fogo. Para Jó, ele vem como um furacão. Agora imagina só, se Moisés estivesse aqui, o povo de Israel, Jó, e me ouvindo dizer o que eu estou dizendo para vocês, que aquele Deus terrível do Antigo Testamento, e eu falo terrível no melhor sentido possível, aquele Deus totalmente santo do Antigo Testamento, que ninguém conseguiria ver, que ninguém conseguia olhar. E eu estou dizendo para vocês que esse Deus habitou entre nós, ele se fez carne, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Sabe o que Moisés diria aqui para nós? Vocês entendem o que aconteceu? Eu pedi para ver a face dele, mas me foi negado. Mas vocês agora podem conhecê-lo, vocês podem amá-lo, ele pode entrar na vida de vocês. Vocês entendem o que está acontecendo? Onde é que está a perplexidade de vocês? Onde é que está a alegria de vocês? O rei desceu à terra. Como diz aquela antiga canção natalina tão esquecida, alegria ao mundo, o Senhor chegou. Que a terra receba o seu rei. Os céus e a natureza canta, alegria ao mundo, o Salvador reina. Irmãos, Deus se revelou em Jesus Cristo, mas ele não se revelou como uma coluna de fogo, ele não veio como uma sarça ardente, ele não veio como um furacão, mas ele veio como um bebê. E não existe nada, irmãos, neste mundo que se compare a um bebê. Crianças pequenas, elas já têm interesse próprio, elas conseguem fugir da gente, mas bebê não. Bebê podem ser erguidos do colo, podem ser abraçados, podem ser beijados, e tem mais, eles estão abertos a isso, eles se agarram a você. Mas por que Deus, ao invés de vir agora de novo como uma coluna de fogo, como um furacão, ele não vem e vem como um bebê indefeso? Sabe por quê, irmãos? Porque agora Deus não veio trazer juízo, mas ele veio receber o juízo. Ele veio pagar o preço dos nossos pecados. Ele veio para remover a barreira que existia entre nós e Deus. Ele veio para que agora eu e você pudéssemos ter paz com Deus. E o texto diz que os pais do menino ficaram maravilhados com tudo que estava sendo dito a respeito desse bebê. Olha o que diz o verso 33 ao 35. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e os sorguimentos de muitos em Israel.
ia ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. O texto diz que os pais do menino Jesus, José e Maria, estavam todos orgulhosos. Imagina só, era só maravilhas falado a respeito desse bebê. E aí Simeão disse que esse neném veio não somente para salvar o povo de Israel, mas veio para ser salvação a todos os povos, a luz que brilharia nas trevas de todos os povos. Ele não veio só para os judeus, ele veio para os gregos, veio para nós brasileiros, haitianos, americanos, espanhóis, gente de toda parte, que anos mais tarde, como eu e você, estaríamos ouvindo falar desse bebê. Imagina só, depois de José e Maria ouvir falar tudo isso a respeito dele, que ele seria a glória de Israel, maravilha para todos os povos. Imagina só, os pais todos orgulhosos. Os pais hoje em dia, quando recebem um elogio dos filhos, ficam todos orgulhosos. Imagina só, ouvir essas palavras de que ele seria a salvação para todos os povos. Só que agora Simeão começa a mudar o discurso. E esse discurso tão maravilhoso, tão belo, começa a ficar mais sombrio. O texto diz aqui nesses últimos versos que Jesus vem para derrubar alguns e para levantar outros. Esse menino, ele vem para ser um divisor da raça humana. E Simeão fala algo que nenhuma mãe estava pronta para ouvir. Ele diz que esse menino estava destinado a morrer. Simeão sabia disso, que esse menino seria assassinado. E isso iria fazer Maria sofrer. Isso iria como uma espada atravessar a sua alma. Só que salvação a todos os povos só chegaria pela morte desse neném. E Simeão está falando isso. Muitos serão arruinados, todos aqueles que não se juntarem a ele serão arruinados. O verso 34 aqui também diz que muita contradição se levantaria por causa dele. E foi assim. Os 33 anos que ele viveu aqui na terra foi alvo de contradição. Alguns amavam, outros odiavam a ponto de querer matá-lo. E é assim até hoje. Grande contradição se levanta por causa do nome de Jesus. Aquilo que Jesus diz a respeito do que ele é, ele diz que ele é o próprio Deus que se encarnou. Milhões de pessoas e seitas por aí não aceitam esse tipo de discurso. Ele diz que salvação é somente por meio dele. Esse discurso exclusivista que Jesus prega aqui nos evangelhos, a nossa sociedade hoje não tolera isso. Essa sociedade plural que diz que o importante é você ser uma boa pessoa, é você amar, é fazer isso, fazer aquilo. Mas Jesus está dizendo que salvação é só por meio dele, e grande contradição se levanta por causa disso. Isso nos mostra, irmãos, que em Cristo Jesus só existem dois tipos de pessoa. Ou você está com ele, ou você está contra ele. Nessa época do ano, nessa época de Natal, parece que está todo mundo do lado de Jesus. Mas não se engane. Ou você crê que esse bebê aqui é o Filho de Deus, que somente a salvação nele, ou então você está contra ele. E você será arruinado se você estiver contra ele. É por isso que eu convido você, nesta noite, a descansar nesse menino, que hoje é rei, o Deus que se encarnou. Foi isso que Simeão fez. Ele viu a Cristo e agora ele já estava satisfeito, pronto para morrer. O que precisa acontecer na sua vida para que você esteja pronto para morrer? Será ganhar o 1º milhão? Ou talvez o 2º milhão? Será passar no concurso que você sonha? Será reformar sua casa ou construir uma nova? Será trocar de carro? Será se casar, ter filhos? O que será que você precisa fazer para que você esteja pronto para morrer? Será fazer uma faculdade, ter um mestrado, ficar famoso, fazer algo grande, ter bastante dinheiro? As pessoas estão todas aí, irmãos, todas elas, procurando alguma coisa que preencha o seu coração, que elas possam dizer, olha, eu fiz isso, agora eu posso partir. Só que eu lamento dizer, mas elas não vão encontrar esse descanso para o seu coração. Como Agostinho disse há milhares de anos atrás, inquieto está o nosso coração, enquanto não descansa em ti. Irmãos, é de Cristo que a gente precisa. É dele que a gente precisa para estar pronto para morrer. A gente vive tão sobrecarregado com as coisas por aí, e o mundo dizendo que a gente tem que ser relevante, fazer algo grande, que a gente tem que ser bem-sucedido, ganhar bastante dinheiro, não só para nós, mas para os nossos filhos. Mas vejam, queridos, que servos simples como esse homem aqui, que não eram conhecidos, que não tinham fama, que não tinham dinheiro nenhum, que não fizeram nada de extraordinário, mas que foram fiéis no ordinário, que viram a Cristo. Esses sim, essas pessoas simples, é que estão prontas para morrer. Esses que viram a salvação em Cristo são aqueles que de fato estão prontos para morrer. Muito mais do que qualquer milionário ou famoso, seja do cinema ou dos esportes. Simeão sumiu da história. Ele sumiu das Escrituras. Ninguém mais falou de Simeão depois. Sabe por quê, irmãos? Porque Simeão entendeu que ele não precisava ser grande. Ele não precisava fazer nada grande.
Porque na verdade ele viu aquele que é grande. E quando ele viu, não pesava nem 10 quilos. Irmãos, não se preocupe. Deixa eu tirar esse peso das suas costas. Porque o que a sociedade diz para nós é que nós temos que fazer algo grande, marcar nossa geração, que nós temos que ser relevantes, que a gente tem que criar um significado para a nossa vida. Você não precisa fazer nada disso. Aquele que é o significado da nossa vida já andou entre nós. É por ele que o nosso coração tem que ansiar. Pode ser que você esteja tão perto dele, ouvindo falar a respeito dele, mas você ainda fica buscando o significado da sua vida, valores da sua vida em tantas coisas, nessas que eu já citei, ou querendo fazer viagens, tentando ganhar dinheiro, ou nas incontáveis horas assistindo televisão, no reconhecimento dos seus colegas, no dinheiro. Irmãos, nada dessas coisas vai resolver o problema do nosso coração. Será que, como Simeão, se eu perguntar para você nessa noite, você já está pronto para partir? Só existe uma maneira, irmãos, é se nós estamos em Cristo. Se nós estivermos em Cristo, nós já podemos morrer. Embora a gente não realizou metade das coisas que a gente queria realizar, mas se nós vimos a Cristo, nós já podemos morrer. Paulo vai dizer isso lá em Colossenses capítulo 3, versículo 3, ele vai dizer que nós já estamos mortos e a nossa vida está escondida em Cristo, na cruz. Nós morremos com Cristo na cruz e a gente também ressuscitou com Ele no terceiro dia. Sabe o que a gente precisa entender, irmãos? Que esse é o jeito de se viver. É entender que Jesus veio até a terra, viveu, sabe para quê? Para que eu e você pudéssemos morrer. E aí quando Ele morre para que agora eu e você pudéssemos viver. Sabe por que você não precisa ter medo da morte? Sabe por que você pode dizer que você já está pronto para partir? É porque, na verdade, você já morreu em Cristo. A nossa vida, Paulo está dizendo, estava escondida com Cristo na cruz. E é interessante essa palavra que Paulo utiliza aqui, para dizer que a nossa vida estava escondida em Cristo. A palavra lá no original, no grego, é a palavra criptos. E existe uma palavra hoje moderna, que vem dessa palavra, que é a palavra criptografia. E o sentido das duas expressões é a mesma. O que é criptografia? Sabe quando você coloca a sua senha no celular ou no seu computador? Por que você faz isso? Você faz isso porque você quer esconder alguma coisa, porque você quer proteger alguma coisa. E é isso que Paulo está dizendo. A nossa vida está criptografada em Cristo. Nós estamos escondidos em Cristo. Nós estamos protegidos em Cristo. Esse foi o objetivo de Jesus ter vindo à Terra. Ele veio para tomar o nosso lugar, pagar a nossa dívida. Ele veio para receber aquilo que nós merecíamos. E algo que a gente tem que observar nesse final de ano, nessa época de Natal, é que muitas pessoas estão celebrando o nascimento de Jesus. Fala até bastante desse menino lá de Belém, mas se esquece daquilo que esse menino veio fazer. O ápice desse menino foi na cruz. A história completa é da manjedoura até a cruz. Ou melhor, é da manjedoura até a consumação dos séculos. É por isso que não dá para a gente apenas se voltar para aquele menino de Belém e se esquecer do que aquele menino faria anos mais tarde. Ele morreria na cruz. É por isso, irmãos, que cristianismo não tem nada a ver com você ser uma pessoa melhor, você se auto-aperfeiçoar. Não é você frequentar a igreja, fazer isso, fazer aquilo. Não. A mensagem do Evangelho é que você precisa ser salvo, mas que você não é salvo por nada que você faça, mas por aquilo que foi feito em seu favor. Muitos acreditam que o Evangelho é uma lição de moral. E aí pegam as narrativas aqui da Bíblia, pegam esses cânticos, pegam a história dos magos, dos pastores, de Simeão, de Zacarias, de Maria, e nos apresentam apenas como lições de moral, daquilo que a gente tem que fazer, como se o Evangelho fosse isso, o que você tem que fazer. Mas isso não é Evangelho. O Evangelho é aquilo que Deus fez em nosso favor. O nascimento do Filho de Deus ao mundo. Isso é o Evangelho. São as boas novas. É uma proclamação. Você não se salva. Deus veio salvá-lo. Essa, em resumo, irmãos, é a mensagem do Natal. É por isso que a gente tem que entender o Evangelho, não como conselhos, não como lição de moral, mas como boas notícias. Tem muita gente utilizando a história de Jesus aí como lição de moral. E nessa época do ano eles falam isso, olha, você tem que ser mais caridoso, você tem que ser mais amoroso, ajudar mais as pessoas, como se isso fosse o Evangelho. Eu sinto dizer isso, mas isso não é o Evangelho. O Evangelho não é uma lição de moral, o Evangelho não é conselho, o Evangelho são boas notícias. E existe uma grande diferença, irmãos, entre conselho e boas novas. Porque o que é conselho? O conselho, ele é uma recomendação do que você tem que fazer. Mas as boas notícias é uma declaração daquilo que já foi feito. O conselho te incentiva a fazer acontecer. As boas novas te dizem que alguém já fez no seu lugar.
Deixa eu dar um exemplo aqui para que isso fique um pouco mais claro. Imagina só, que o nosso país entre em uma guerra. O que a gente precisa? Nós precisamos de conselheiros militares, gente experimentada na guerra, que nos digam onde os ataques têm que ocorrer, onde as trincheiras vão ficar, onde os atiradores vão ficar posicionados. A gente precisa de conselheiros militares. Mas vamos olhar pelo outro lado. Se a guerra já foi vencida, a gente não precisa de conselheiros. Nós precisamos de mensageiros. E os mensageiros não são aqueles que vão e dizem, olha, aqui está o que vocês precisam fazer. Não, os mensageiros são aqueles que dizem, trago notícias de boa alegria. Parem de tentar se salvar, parem de fugir, parem de tentar guerrear, porque o rei chegou e já nos salvou. Algo foi feito em nosso favor e tudo mudou. Isso que é o Evangelho, irmãos. Evangelhos são boas notícias e não conselhos. Eu gosto daquela canção do Projeto Sola que diz isso. Trago boas notícias de paz e alegria. Vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é extraordinário. E essa salvação desse rei vindo e nos salvar está estendida a todo aquele que nele crê. Não importa de onde você veio, não importa o quão terrível sejam os teus pecados, o quão suja seja a sua história. Se você vier a Cristo, se arrepender dos seus pecados, Ele te perdoará e você fará parte dessa grande família. Todos aqui, irmãos, já ouviram falar de Cristo, vocês estão me ouvindo falar agora de Cristo, mas talvez você ainda não entendeu quem Ele é de fato. Eu não conheço a sua história, eu não sei quantas vezes você já ouviu falar de Cristo, talvez algumas vezes, talvez alguns meses, alguns anos, algumas décadas, mas é possível que você ainda não entendeu quem Cristo é de fato. Talvez você fique todo animado nessa época do ano e dizendo, oh, época maravilhosa, mas ainda não entendeu o que significa o Filho de Deus ter nascido. Pode ser que sim, irmãos. Pode ser que você esteja tão perto dessa maravilhosa salvação e ainda assim não veja. Trate Jesus apenas como um grande homem da história, um grande profeta, alguém que mudou a história, sim, mas apenas como isso. E não enxerga Ele segundo o que diz as Escrituras, o Deus que se encarnou, que veio para pagar a nossa dívida, e que existe salvação somente por meio dele, e que um dia retornará para julgar céus e terra. O texto termina dizendo que no último dia ele levantaria alguns e derrubaria a outros. Eu termino te fazendo uma pergunta, irmãos, e a minha pergunta é, no último dia, em que lugar você estará? Entre os que serão levantados por ele, ou entre os que serão arruinados por ele? Como Simeão, irmãos, eu te chamo nesta noite a se agarrar nesse bebê, agora rei, porque somente salvação é por meio de Jesus Cristo. Amém. Feche seus olhos. Pai, obrigado. Obrigado por tão grande salvação. Nós não fizemos nada para ser salvos, a gente não poderia fazer, mas o Senhor fez tudo. O Senhor mandou o teu Filho para morrer no nosso lugar, para pagar a nossa dívida. Obrigado, Pai. Que o Senhor sempre nos lembre dessas coisas, de que Tu fez tudo e a gente não fez nada. Porque tendemos a esquecer disso e achamos com o passar do tempo que é pela nossa força, é por aquilo que a gente faz. Mas nos lembre sempre desse maravilhoso Evangelho, de que foi aquilo que o Teu Filho fez por nós. Que assim como Simeão, possamos já nessa noite dizer que estamos prontos para morrer, porque os nossos olhos viram a Cristo. Eu te peço também, ó Pai, que se há pessoa entre nós que ainda não viu quem o Teu Filho é, que o Senhor abra o seu coração, tire as escamas dos seus olhos para que de fato possa ver que salvação é somente por meio do Teu Filho. Essa é a minha oração e eu faço no nome dEle. Amém e amém.